entender o planejamento de produção, planejamento de materiais, planejamento de demanda em detalhes, isso passa por 3 grandes blocos e aí eu vou te pedir a paciência porque eu vou explicar estes 3 blocos com muito detalhe. E para explicar com detalhe, eu vou compartilhar minha tela aqui, ó, tem uma lousa, e aí eu vou colar esses 3 blocos nessa parte e vou explicar com muito detalhe e depois eu vou entrar em vários exemplos aqui, vários pontos práticos que podem estar relacionados com a sua operação. Você pode estar vivendo exatamente os problemas que eu vou falar na sequência do vídeo. Então, primeiro ponto, tá? Primeiro bloco que você precisa trabalhar para você entender o que está acontecendo com os estoques. Você precisa ter uma fundação bem feita, uma camada de dados bem estruturada. Se você não tem os dados, você não consegue tomar a decisão certa. Isso é um pouco óbvio, mas o óbvio que precisa ser dito, você precisa ter esta camada de dados muito bem estruturada. E o que tem nesta camada de dados, e lembre-se que eu estou falando aqui sobre planejamento de produção, planejamento de materiais e planejamento de demanda. Essa camada de dados é o que suporta estas 3 áreas. Então, o primeiro ponto que você precisa ter são os recursos muito bem mapeados. Então, você tem aí todos os seus recursos, máquinas, ferramentas, equipamentos, isso está muito bem mapeado, está redondo esse processo, você sabe qual a produção por hora de cada produto em cada equipamento, ou qual a produção por hora de cada produto em cada célula de operação, você tem que ter esses dados. E aí pode ser produção por hora, pode ser produção por turno, não sei qual número você usa, mas os recursos, o mapeamento dos recursos precisa estar redondo e isso precisa virar uma lista de recursos. É fundamental que você entenda que você precisa construir uma lista de recursos e a atualização disso precisa ser constante. Segundo ponto aqui que está na camada de dados é a parte de produtos e materiais. Eu estou marcando aqui para você conseguir acompanhar. Então, produtos e materiais. O cadastro dos produtos está redondo, você tem uma política de estoque de segurança ali para cada produto, você tem uma política de reposição bem definida. Para materiais, a mesma coisa. Tudo isso está bem definido, está bem construído, está claro como tudo funciona. É fácil entender quais produtos você produz, ou é fácil entender quais materiais você utiliza na produção, e isto também precisa estar redondo. Você tem que ter as listas de tudo isso muito bem estruturadas. Terceiro ponto, clientes e fornecedores. Mesma coisa aqui, você tem clareza de quais produtos cada cliente compra, qual o volume, qual o prazo de pagamento, qual o nível de exigência desse cliente. Isso está claro para você? Para fornecedores é a mesma coisa. Você tem clareza de quais materiais você compra de cada fornecedor? O fornecedor sabe qual a sua necessidade de materiais para os próximos 12 ou 18 meses. Isso está redondo? Está funcionando? Você tem lista disso? Você tem uma tabela de materiais e fornecedores? Isso está redondo? Você também precisa ter essa camada de dados muito bem estruturada. Você está tratando, eu estou entrando nos detalhes aqui, tá? Porque é muito importante você entender que resolver os estoques, reduzir os estoques não é algo simples, não é uma decisão que você pode chegar e simplesmente tomar. Você tem que ter estrutura para tomar essa decisão do jeito certo. E aí é isso que eu estou explicando aqui para você. O que você precisa fazer para tomar essa decisão do jeito certo e não ter outros problemas? Pré-movimentos, o que são pré-movimentos? Um pedido de venda é um pré-movimento. O movimento do produto ainda não aconteceu, é só um pedido. Você tem um mapeamento dos pedidos muito claro, os prazos de entrega tão redondos, esse fluxo de recebimento do pedido do cliente, ele é redondo, ele funciona direito. E pedido de compra também é a mesma coisa. Pedido de compra é um pré-movimento. O material ainda não chegou, ainda não houve o movimento. Você tem os pedidos de compra bem organizados, os prazos de entrega do fornecedor estão bem organizados, isso está claro. Isso é extremamente crítico. Não dá para ter um monte de pedido de compra parado ali no sistema, como se fossem atrasados, e você não ter visibilidade do que vai acontecer, de quando esses pedidos, quando esses materiais vão chegar. Então, pré-movimentos. Movimentos, mesma coisa.
produção, faturamento, transferência de estoque, consumo de materiais, isso está redondo, está certo? O seu consumo, hoje, se eu chegar na sua operação, eu consigo entender exatamente qual o consumo de cada material? Esses são os movimentos. E isso é base para você conseguir construir ali a sua camada de dados. E aí tomar decisões melhores. E aí, nos próximos passos aqui do vídeo, você vai entender como tomar decisões melhores, que tipo de decisão você pode tomar a partir do momento que você tem essa camada de dados bem estruturada, a partir do momento que isso está redondo. Mais um ponto, cadastros complexos. Aqui tem duas grandes coisas que estão dentro de cadastros complexos. Uma, listas técnicas. Então, para cada produto, quanto de cada material é consumido? Isso está mapeado? Isso está assertivo? Tem um nível de acuracidade alto? Se eu consultar as listas técnicas hoje da sua operação, isso está certo? É mais uma camada de dados aqui fundamental. Senão, como o planejamento de materiais... Primeiro, como o planejamento de produção vai gerar a necessidade de materiais e como o time de materiais vai comprar os materiais se ele não sabe o que é utilizado em cada produto. Cadastros complexos. Roteiros de produção é um outro bloco ali de cadastros complexos. Os roteiros estão atualizados, isso funciona bem, isso está redondo. Se eu chegar na sua empresa hoje e consultar o produto XYZ, a produção por hora que está cadastrada está certa. O fluxo ali de passagem, ele passa, sei lá, na máquina 1, na 2 e na 3. Isso está certo. Está bem estruturado. Senão, como a pessoa responsável pelo planejamento de produção vai tomar as decisões corretas ali se ela não tem esses dados na mão? E aí eu entro no último bloco aqui dessa primeira parte, que são os dados estáticos. O principal dado estático é o estoque. O estoque é um dado que está ali parado, é o estoque. Você tira uma fotografia do estoque. Isso está redondo? Qual o nível de assertividade do seu estoque? Se eu chegar lá e fizer uma consulta de 10 materiais ou de 10 produtos acabados, isso está redondo no estoque? Funciona? Você tem separações de estoque ali entre produção e depósito? Você tem depósitos diferentes? Como que você está tratando isso? Então, camada de dados. Tudo isso que eu falei precisa estar redondo se o seu objetivo é reduzir os estoques. Você tem que ter os dados ali na mão para você conseguir tomar decisões melhores. E eu não estou falando aqui sem conhecimento. Eu já fiz reduções de estoque gigantescas e a redução foi feita desta forma. Exatamente assim. Quer um exemplo? Uma matéria-prima importada que normalmente ficava com 30, 35 dias de estoque. Olhando os dados, avaliando o consumo, não tinha grandes variações. A gente decidiu baixar de 30 a 35 dias para 7 dias de estoque. E aí o estoque ficava variando entre 7 e 3 dias, 7 e 3 dias. Como operar com 3 dias de estoque, com um material importado, só com 3 dias de estoque? Acompanhamento, dados. E só essa alteração reduziu o estoque em 60 milhões de reais. Então, entenda a importância dos dados para você conseguir tomar a decisão correta. Então, primeira camada de dados, fundação.